Olá, você vai ver agora o que está em pauta na saúde. Nono Simpósio Internacional de Imunobiológicos debate temas como inteligência artificial em saúde, vacinas e muito mais. Febre amarela, pesquisadores do Brasil e do exterior se reúnem para discutir desafios e avanços científicos. E você vai ver ainda, a exposição Ser na Mata traz as vivências de aldeias indígenas para o campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais você confere agora, aqui no Em Pauta na Saúde. A gente começa essa edição com informações do Nono Simpósio Internacional de Imunobiológicos. O evento, promovido por Biomanguinhos, reuniu entre os dias 5 e 8 de maio autoridades globais da saúde e grandes nomes da ciência. Quem fala com a gente é o repórter Rafael Costa. É com você, Rafa. A gente está aqui com o Maurício Zuma, ele que é diretor de Biomanguinhos. Maurício, obrigado pela entrevista. O que tu pode falar para a gente sobre a importância do evento e também dos impactos da saúde pública que serão debatidos aqui? Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, abrindo esse evento, começando esse nono simpósio internacional. Esse simpósio tem tido, né, uma importância crescente nessa área de biotecnologia e mais especificamente na nossa área de imunobiológicos, né, porque a gente tem tido cada vez mais participantes nacionais e internacionais, né, debatendo, e são estudantes, são profissionais, são cientistas, gente de todas as especialidades, né? E para vocês terem uma ideia, esse ano foram cerca de 2.500 inscritos, né? E trabalhos foram submetidos, cerca de 200 trabalhos científicos, dos quais 150 foram selecionados. Então, a gente espera que isso aqui seja um ambiente para muito debate, né? Nessa área de vacinas, de biofármacos, de diagnóstico, e que obviamente contribua, né, para o crescimento dessa área, para a valorização cada vez maior da questão da imunização, da questão das vacinas, do desenvolvimento das vacinas, a inovação. Isso tudo são assuntos que vão ser discutidos aqui e nos deixam muito felizes de estar organizando isso aqui mais uma vez, esse evento. Maurício, obrigado. A gente volta ao estúdio. A febre amarela ainda representa um risco em várias regiões do Brasil, especialmente com as mudanças climáticas. Um workshop internacional sobre a doença foi realizado na Fiocruz, no Rio de Janeiro. A gente confere agora na reportagem. O workshop internacional sobre modelagem da febre amarela no Brasil discutiu os desafios e avanços científicos da doença diante das mudanças climáticas. A modelagem é um processo fundamental para o desenvolvimento de sistemas de banco de dados. A atividade é fruto da parceria entre a Fiocruz e o Imperial College, uma das universidades mais importantes do mundo, reconhecida por sua excelência em medicina, engenharia e outras ciências. Desde 2016, as instituições unem esforços em pesquisas e soluções voltadas à saúde pública. A gente teve uma aproximação bastante interessante com o Imperial College, que trabalha com modelagem de febre amarela para diversos países no mundo, para a África e para o Brasil também. E nós trabalhamos aqui na Fiocruz com uma outra metodologia dessa modelagem. E foi muito interessante observar como é que métodos diferentes eles se aproximam para respostas que são respostas importantes para a vigilância da febre amarela e para a tomada de decisão. O evento abrangeu diversas áreas como entomologia, diagnóstico e ecologia. Como a gente usa esses dados, como a gente resolve alguns gaps de informação que a gente tem nesses dados, em alguns deles, e consegue ter uma modelagem mais robusta, é extremamente importante para o nosso país se preparar para esses períodos quando o vírus reemerge. A pesquisadora Kate Gaythorpe, do Imperial College, apresentou um panorama dos estudos mais recentes sobre febre amarela no consórcio internacional que avalia o impacto das vacinas. Ela diz que as instituições trazem expertises diferentes para a questão. A equipe da Fiocruz entende alguns dos ciclos de transmissão envolvidos na febre amarela. O Imperial College London tem um histórico de modelagem epidemiológica, observando como as doenças infecciosas se espalharam. Então, os resultados são muito melhores e mais úteis em termos de resultados de modelagem.
A Fiocruz promoveu aqui no Rio o seminário Financiar para Destravar. A proposta é repensar o investimento social no Brasil, defendendo formas de financiamento mais inclusivas que ajudem organizações das favelas a garantir direitos básicos e promover o desenvolvimento de suas comunidades. A iniciativa foi elaborada pela diretoria executiva e pelo Escritório de Captação de Recursos da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, criado pela Fiocruz, Alerj e diversas outras entidades. O seminário partiu do reconhecimento de que as favelas concentram grande potencial de impacto social, mas ainda enfrentam obstáculos para acessar recursos. Segundo o estudo Periferias e Filantropia, as barreiras de acesso aos recursos no Brasil, da iniciativa PIPA, 95% das organizações periféricas têm dificuldade em captar financiamento. E nesta semana foi realizada a reunião do Conselho Nacional de Saúde do mês de maio. A gente traz agora os destaques desta edição. A nossa equipe conversou com a presidenta do Conselho, Fernanda Magano. O Conselho debateu sobre o 19º aniversário da Política Nacional de Práticas Integrativas. Fernanda destaca que a iniciativa tem sido referência internacional, sendo inclusive uma deliberação da OPAS e da OMS para servir de exemplo a outros territórios da América Latina. Então, essa dinâmica de pensar uma ótica da saúde em que você faça ações que produzam bem-estar, que produzam essa lógica do bem viver de maneira bastante efetiva, é muito necessário, né, para que a gente não fique só nas mazelas dos processos de adoecimento e de tentar lidar com os processos curativos. Sobre o relatório da 5ª Conferência de Saúde Mental, o que tu pode destacar para a gente também? 2 pontos de pauta relacionados a isso. Esse que fala do próprio relatório da conferência e depois um debate franco e aberto também sobre as políticas de saúde mental, os problemas que ainda temos que enfrentar, a possibilidade de elementos que vêm trazidos por Ana Pita, que já foi coordenadora de saúde mental no Ministério outrora, também um usuário presente na mesa, para a gente fazer essa tessitura fina do que precisamos avançar ainda, que é um dos pontos candentes aí na pauta aí relacionada com o Ministério da Saúde e as questões que precisam avançar. E sobre o documentário Aqui Tem Conselho Local, Fernanda explica que o objetivo da iniciativa é divulgar o trabalho dos conselhos locais de saúde em diversas localidades. As gravações já passaram pelos estados da Paraíba, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O documentário vai demonstrando isso, assim, que respeitar o território, respeitar os saberes locais, a forma de se inserir, mas ter o princípio que é, de fato, de garantir o acesso à saúde e fazer a democratização desses espaços representativos na ponta e que chegue nos rincões do país. Beleza, história, ancestralidade e escuta, tudo isso traduzido em imagens. O assunto por aqui é arte. No Rio de Janeiro, a Fiocruz abre a exposição Ser na Mata, sobre os povos indígenas, suas lutas e territórios. Essa é uma forma de criar laços e engajar mais e mais pessoas com a causa indígena. O alimento da terra, o cuidado com a natureza e os olhos curiosos dos mais novos. O que é um momento de atenção e concentração pode resultar em um salto que, na foto, se eterniza em um voo. Cada rosto e cada gesto carregam histórias de resistência, conhecimento e espiritualidade. É esse olhar que guia a exposição Ser na Mata, uma homenagem aos povos indígenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A exposição foi realizada pela Fiocruz em parceria com o Movimento Bahia Viva, uma organização socioambiental, cultural e pluriétnica de ecologia, formada por pesquisadores, cientistas que protegem territórios naturais e indígenas.
Nós estamos trabalhando nesse território, promovendo ações de saúde única, de soberania e segurança alimentar, de geração de renda sustentável pela cadeia da restauração ecológica. Mais de 100 indígenas de várias aldeias se reuniram no evento. A programação contou com a exibição do documentário Nhemonguetá, uma janela para os sonhos e as vozes da juventude indígena. Isso aqui tudo é um território indígena, né? E é muito importante que a gente perceba isso, porque eu acho que em todos esses momentos de crise que a gente tem, é bom a gente olhar o passado. Se a gente olhar o que nós fizemos aqui nessa terra. Ainda hoje, quando o Bahia Viva publica matérias sobre as aldeias, tem gente que nos questiona nas mídias sociais se de fato existem povos indígenas no estado do Rio de Janeiro, né? Então aqui nós temos 8 aldeias da etnia Guarani-Bibiá, Guarani-Nhandeva e também Pataxó, nos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Maricá. As imagens dos painéis foram registradas pelos fotógrafos Gutenberg Brito, Cláudio Fagundes de Oliveira e Eduardo Napoli durante as ações desenvolvidas pela Fiocruz nas aldeias. E a gente espera, com isso, tentar conscientizar cada vez mais as pessoas da importância de se manter e de preservar a natureza e os povos originários. E quem se viu nos painéis e no filme celebrou a representatividade. A gente não está sozinho, estão com mais vocês ajudando no acompanhamento, porque a guerra é grande. Tupiniquim nunca vai desistir da guerra, a gente vai estar na guerra, Tupiniquim não vai desistir, Guarani, as outras etnias, a gente vai continuar, que a gente é guerreiro, a gente não vai desistir. A exposição Ser na Mata, Olhares sobre os povos indígenas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo fica no anfiteatro do Centro de Recepção do Museu da Vida, aqui no Rio, até o dia 16 de maio. A entrada é gratuita. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição a gente volta com mais notícias e tudo que está em pauta na saúde. Até lá!